Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar de Agricultura do Agronegócio, ali do Congresso, que é aquela frente, ela é formada por deputados e senadores. Deputado, por falar em agro, esse é o assunto do momento, inclusive porque a gente vai ter aí a safra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, me dizia ontem que o Brasil pode ter problemas com a safra de milho por causa da seca. Como é que a Frente Parlamentar de Agricultura está se organizando para tentar resolver esses problemas, uma vez que esse setor é a esperança do Brasil para ter crescimento econômico, né, ainda um crescimento bom esse ano, e também para tirar aí, porque a fome no país, a gente sabe que cresceu muito com essa pandemia. O que a Frente Parlamentar vai trazer de novidade aí, ainda esse semestre, para tentar dar aí um alívio ao produtor e às pessoas que estão aí passando fome? Bem, do ponto de vista do efeito na economia, você bem disse, Denise, e a ministra Tereza Cristina tem sido um espetáculo, é uma ilha de excelência aí dentro do governo, tem nosso total apoio. Ano passado, o Brasil caiu 4,3%. Nós tivemos um PIB negativo. O setor agro teve um desempenho positivo. E isso foi um pouco espelho do que tinha sido nos anos anteriores. Mesmo no ano pré-pandemia, quando nós tivemos um resultado positivo, foi o agro que pontuou mais uma vez. Durante a pandemia, nós conseguimos continuar funcionando o agro, né? Foi muito importante. Então, o Brasil se consolidou como o maior exportador de proteína animal do mundo, de carne. Somos o primeiro de bovinos, segundo de aves, quarto de suínos. Nossa produtividade continua aumentando do milho, da soja e o volume aumentando também. Esse aumento de volume que nós temos conseguido fazer, ele é, num percentual, muito superior a qualquer aumento de área, porque nós ganhamos em produtividade. Então, o setor agro vai continuar. Esse susto que a ministra Tereza se referiu da seca está muito grave. Nós temos a menor disponibilidade hídrica dos últimos 91 anos. Ontem eu tive uma longa conversa com o ministro Bento sobre isso. Nos preocupa o impacto na geração de energia e do setor agro um acréscimo aí de custo que poderá vir. É uma menor safra de etanol, é uma menor safra de todos os segmentos agrícolas aí. Bem, além de rezar, tá certo? Para que venha um bom momento, porque nós vamos ter daqui a pouco que pensar na recomposição para o ano que vem. O que está se fazendo? A ministra priorizou no Plano Safra o pedido com relação ao seguro agrícola. A parcela dos recursos para o Plano Safra do seguro agrícola vão aumentar. Nós, paralelamente, eu mencionei isso no nosso bloco anterior, festejando que o FIAGRO foi aprovado, que os vetos serão enfrentados. Então, esse instrumento é um instrumento, Zé, para trazer mais investimentos para o setor. Com isso, nós vamos conseguir liberar um pouco o Plano Safra para que ele fique muito mais concentrado no setor médio ou para o pequeno agricultor ou para a agricultura familiar, que é o setor de juros controlados. Então, melhorar o seguro para fazer frente à crise climática, tá certo? Frustração que nós possamos ter e fazer alguns ajustes do ponto de vista de produção. Nós vamos ter que abrir a importação de alguns produtos para compensar a queda de produção. É interessante, estou falando aí sobre a produção brasileira. Nós já somos os maiores exportadores de soja do mundo e estamos partindo agora para ser também o maior de grãos em geral. Vamos ultrapassar uma dificuldade aí. Agora, o bom é que temos experiência do apagão lá atrás, no governo Fernando Henrique, e desta vez parece que não haverá dificuldades, ficará mais caro, mas não haverá dificuldades aí de fornecimento de energia. Tomara, Zé. Não é tudo ainda garantido. Pois é, a importação ainda tem de energia, né, dos países vizinhos e o acionamento daquelas usinas que são pagas para ficar de reserva. Né? As termos já estão acionadas já há 3 semanas pelo Operador Nacional do Sistema, estão todas funcionando. Com isso, nós estamos tentando reter águas nos reservatórios, né? Então, é isso. Nós estamos torcendo muito, o sinal não é otimista para os meses de junho, julho, agosto, até novembro. Mesmo com as termas funcionando. Mesmo com a terma funcionando. Quer dizer, há risco de apagão?
está fazendo tudo para evitar isso, mas esse risco existe. Existe risco de escassez de energia, de você ter que tomar medidas mais duras no que diz respeito à energia. Ou Tá seja, certo? um racionamento, o senhor acredita? Tem não? tomado isso. Acho que não é o quadro mais provável agora, mas acho que uma campanha de economia de água deve começar imediatamente. Uma campanha de racionalização da energia deve ser intensificada já, para a gente não ter que administrar isso, porque a pior energia, a mais cara, é a energia que não existe. E essa daí faz com que os preços possam ser muito alavancados aí do ponto de vista do futuro. Então, medidas já de contenção. Do ponto de vista do setor agro, qual o impacto que tem? Menos água, mais dificuldade para a própria safra. Depois sobra irrigação. Depois nós temos problema de escoamento de safra por hidrovias. Por exemplo, a nossa hidrovia do Tietê, quando nós tivemos a famosa dificuldade de 2001, tudo mais tal, nós tivemos que fazer uma racionalização por conta do calado ali da hidrovia. Então, tomar essas medidas com o máximo de antecipação, cuidado, de economia, de racionalização, para evitar dificuldades maiores. E quais são as outras dificuldades que eu vejo pela frente? A questão, por exemplo, do desemprego continua alto. Como é que vai se combater? Quando é que essa curva vai começar a mudar, na sua avaliação? Você está dizendo do ponto de vista do país, né, Do Denise? país, não então, só do agro. O agro está empregando, né? A gente sabe. Eu vou dizer uma coisa do ponto de vista do país, tá certo? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos no país é política. E eu não vou fazer aqui um proselitismo contrário ao governo, tudo mais tal. Eu sou sempre, repito uma frase que um dia eu usei aqui, eu gosto mais dos construtores do que dos gladiadores, tá certo? Acho que nós estamos cometendo uma coisa muito ruim hoje. Por exemplo? Que é a antecipação do processo eleitoral. E da né? parte de quem que o senhor acha que isso está mais grave? Todos. O presidente da República se comporta como candidato. Eu fiquei indignado quando eu vi a entrevista do ministro da Economia, segunda-feira, no jornal Folha de São Paulo. Vem a eleição, a gente vai para o ataque, é isso? Eleição, vamos para o ataque, agora nós vamos liberar tudo que precisa para poder frente ao momento eleitoral. Eu fiquei muito surpreendido. Mas, deputado, eu estou surpreso com a sua surpresa, porque o calendário eleitoral ele é diferente do calendário nosso de cada dia. Em eleições anteriores, a gente já tinha um quadro completo. Hoje, a gente não sabe, não tem um quadro completo. Quer dizer, o processo não foi antecipado. E o presidente Jair Bolsonaro é candidato desde janeiro de... Quando o presidente dia depois dele. Quando o presidente Bolsonaro diz que muda o presidente da Petrobras, sem justificativa, e muito pelo impacto só do preço do combustível, e nada houve nesse sentido, tá certo? É um sinal. Quando nós vemos que ele mudou o presidente do Banco do Brasil, porque o presidente do Banco do Brasil disse que estava preparando o Banco do Brasil para um processo e que isso ia ter algum constrangimento eleitoral, tá certo? Eu fico muito surpreso e acho que isso foi sacramentado pelo Paulo Guedes quando disse que fará medidas para ter um interesse eleitoral preservado. É um governo popular, tem esse diálogo mesmo com a população. Não é diálogo com a população isso. Nós estamos falando de um governo que assumiu, pelo menos foi a proposta, falando de fazer as reformas, falando de fazer os ajustes fiscais, e o sinal que o governo dá agora é de que isso deixou de ser preocupação e que o governo está disposto a fazer qualquer coisa para preservar interesses eleitorais. Como é que o senhor Eu vê acho que esse passeio? é o maior risco, tá certo? A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, parte da sua potência foi tirada quando o próprio governo atuou. Menor. Ficou menor, né? Ficou menor. Atuou para tirar os militares, para tirar as polícias militares disso, né? Então, nós estamos vendo uma situação de antecipação de interesses eleitorais que eu temo que possa comprometer as medidas que nós precisamos para reativar a economia. Como é que o senhor vê esse passeio domingo de moto com direito lá no Rio de Janeiro, com direito, inclusive, a trio elétrico, com o presidente, o ex-ministro da Saúde, por sinal, um general que está agora respondendo, vai ter que responder uma investigação, uma sindicância interna do Exército. Obrigada, Zé Maria, faltou a palavra. Para poder... Como é que o senhor vê essa questão toda? É
já a campanha mesmo? Está faltando se agarrar no serviço que tem que ser feito ali, que são as reformas e também as medidas para ver se manda essa pandemia embora? E mais nas ruas do que propriamente na estratégia para o Denise, país? eu vejo com muita tristeza, né? Acho que governar, eu não estou aqui para dar lição a ninguém e tudo, mas imagino eu, tá certo? Que governar é tomar atitudes e saber que as suas atitudes são exemplares. Elas se tornam referência para o comportamento da sociedade. E o que nós vimos foi o anticomportamento, né? Foi fazer coisas que não se recomenda ao país de uma forma nenhuma. Hoje, nós estamos encerrando essa quarta-feira com indicadores, de novo, indicando uma possibilidade de recrudescimento da pandemia. Vejamos como estará o Rio de Janeiro, de ocupação, tudo mais tal. O próprio Rio de Janeiro. Então, saber que isso aconteceu no domingo, quando uma curva de preocupação crescia, eu lamento. Vejamos como estará, né? Político ou de governo? Político? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Que medida foi anunciada? Que atitude foi ali divulgada? Nada. Aquilo lá era o exemplo mais acabado de um processo que eu acho que é o grande risco que nós temos hoje, de uma antecipação do processo eleitoral, de um governo que fala e pensa só em virtude das próximas eleições. E é uma demonstração de força, ele está forte, porque ele colocou muita gente ali nas ruas do Rio de Janeiro. Acho que não há dúvida que o presidente Bolsonaro tem seguidores, tá certo? Tem um núcleo muito de resistência, mas não sou eu. Acho que as pesquisas estão mostrando que um número cada vez menor de pessoas questionam esse procedimento. Agora o senhor vê também, porque não foi só Bolsonaro que desfilou por aí nos últimos dias, né? O ex-presidente Lula, embora tenha ficado mais discreto, ele está ali fazendo montando seus palanques e organizando o seu time para a eleição do ano que vem. Como é que o senhor vê essa movimentação do PT? O senhor acha que a polarização ela já está consolidada, uma vez que o senhor se refere a um processo, né, eleitoral antecipado, ou a gente ainda tem espaço para ter aí uma terceira via? Primeiro, eu disse que essa antecipação não é só monopólio do presidente. Todos estão fazendo isso de uma forma geral, né? A do presidente aparece mais, né, por ser ali o comandante da nação. Que todos estivéssemos discutindo o seguinte: como retomar os investimentos, tá certo? Como tomar medidas que possam fazer o país ter uma pauta positiva de iniciativas, tudo mais tal, e até conclamando a todos para poder fazer isso. Então, é o que eu defendo e busco contribuir para que isso ocorra, né? Mas acho que o Lula está fazendo também os seus movimentos. Eu preferiria que o Lula estivesse falando de ideias e de propostas. Acho que estaria contribuindo mais. E a disputa está mesmo presa entre os dois? Lula Não está. O quadro está muito instável. Acho que a situação pode se alterar rapidamente, tá certo? Não acho que há um quadro consolidado da polarização. Eu próprio, tá certo? Trabalharei, e isso eu estou falando a partir aí imagino eu, de outubro deste ano, para que a gente possa buscar uma convergência, tá certo? Um ano antes da eleição, de ter uma candidatura que seja de centro, alternativa a essa polarização. Acho que para o país é muito pobre repetir uma polarização PT e Bolsonaro. A eleição está próxima, ali na esquina, né? No ano que vem, em outubro do ano que vem. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente, deputado Arnaldo Jardim, 2 minutos de intervalo, em seguida voltaremos aqui no Frente a Frente. É isso.